Isto aqui até é o meu modo mais formal, que é um polo. Pois é. Já aqui a receber aqui o presidente. Eu, por acaso, agora gosto muito daquelas camisas que não são de gravata, aquelas camisas tipo... Sim, que tem aqui uma gola que acaba a meio, não é? Que os comunistas usavam muito. Sim, sim, sim. E então, eu, obviamente, não sou comunista, mas visto essas camisas, e agora às vezes perguntam-me, pá, viraste à esquerda. Pois, porque se associa... quando aquilo para mim é de um conforto extraordinário, porque não preciso de pôr gravata. Pois, sim, sim. Pois, porque nem dá com aquele, não é? Tem o colarinho curto. Mas já vimos tudo, quer dizer... Já vimos tudo. Sim, sim, sim. Se um tipo se lembrar de pôr gravata por cima daquilo, passa a ser moda, não é? Sim, e hoje em dia eu sinto que até já há políticos que aparecem na Assembleia isso de t-shirt, não é? Está cada vez mais... Não é? Já não está tão aquela camisa, aquela gravata, aquele blazer. Hoje de manhã tive uma apresentação sobre mobilidade e falou uma vereadora da Câmara de Oeiras, o vereador João Batista, e o vice-presidente da Câmara de Lisboa, na Coreta, e aquilo um talk show extraordinário, pá. Ah, é? É verdade. Para falar de comboios e de metropolitano e de elétricos e tal. Mas tudo aqui do município? Só sim, foi aqui na Carrijos, aqui em Miraflores. Ah, sim, sim, sim. Porque a Carrijos está em Lisboa, mas a sede é em Miraflores. Pois é. Sim, sim, sim. Por acaso eu gosto sempre quando passo por lá, porque é fascinante ver tantos autocarros juntos. Pois, e é por isso que a Câmara de Oeiras quer entrar no capital da Carrijos. Ah, é? É um plano mas agora. Mas o Moedas ainda não está pelos ajustes. Não está. Mas como é que é? Nós ainda não começámos hoje. Já. Isto já está. Isto começa hoje em dia é assim. Começa sem. Sem aviso prévio. Se eu tivesse dito algo mais leira. Eu ia agora tentar já sacar uma. Não, ia perguntar como é que era a relação com o Carlos Moedas. É boa, não? É boa. É boa? Ou seja, ele... Só relações de vizinhança têm que ser, não é? Pois, tem de ser. Pois, isto aqui é mesmo... Não é sempre, quer dizer, por exemplo, relativamente a Cascais temos boas relações, por exemplo, relativamente à Amadora nem por isso, não é? Porque temos em comum os serviços municipalizados de água e saneamento, e naturalmente que o Oeiras tem um potencial económico muito mais forte do que a Amadora, e a da altura são os impostos dos cidadãos do Oeiras que estão a financiar o investimento na Amadora, e portanto que está a 50%, 50%. De maneira que decidimos realmente fazer aqui uma decisão, afastar-nos e autonomizar os serviços municipalizados, coisa que não agrada à Amadora, não é? Pois, claro. Porque vai deixar de ter... que é? São as águas que são a SEMAS, é que é de... É o CIMAS, Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento, que abarca o território do Oeiras e o território da Amadora. Porque quando foi criado o Conselho da Amadora, a parte das águas e do CIMAS e do saneamento não foi integrada na Câmara, não é? Ficou não era mesmo nos Serviços Municipalizados do Oeiras. Depois transitou o Serviço Municipalizados do Oeiras, que tinha a administração nomeada pela Câmara de Oeiras, depois passámos a pôr observadores da Amadora, depois avançou para uma fase diferente com a designação de administradores por parte da Amadora, depois em 2013 criaram-se os Serviços Intermunicipalizados da Amadora, mas ficou 50%, 50%, digamos, como capital, metade. Só que o Oeiras representa 69% e a Amadora 31%. O que significa que o Oeiras, os cidadãos do Oeiras é que estão a pagar o investimento da Amadora. E nós temos que acabar com isso, não é? E isso aí existe com outros, por exemplo, com Cascais também há esses serviços que estejam assim... Não, temos serviços comuns com Cascais na área do tratamento dos resíduos, sólidos, enfim, dos lixos. Sim. É Oeiras, Cascais, Sintra e Mafra. Ok, que estão todas agrupadas. Essa parte é uma associação de municípios. Certo. Antes de mais, deixe-me agradecer estar aqui. É um privilégio ter aqui. Já foi mencionado várias vezes neste podcast. Sempre bem. Tem o meu filho entusiasmou a vir aqui. Foi? Então agradeço-lhe. Disse-me que tinhas convidado, ele é teu fã, pá. E então disse-me, vai e tal. Eu já tinha convidado aqui, sem ser um convite, mas já tinha expressado o meu desejo em ter aqui a Presidente. E ontem também tive o privilégio que teve lá na noite dos Jardins do Marquês, não é? Na noite de comédia. Mas estava frio aquilo. Estava frio, não é? É assim o primeiro. Oeiras tem esse problema, pá. Tem noites solarengas de muito calor. Mas há vento também. Mas há alturas em que faz vento. E o melhor mês em Oeiras é setembro. Ou então, eu ontem ainda passei lá mais ou menos à 1 da manhã e já tinha caído o vento. Também. E no dia anterior foi uma noite fabulosa. Pois foi. A minha acertou-me ali. Pois foi. Mas deu para aproveitar. Deu. Eu fico espantado. Quer dizer, eu fico espantado porque nós temos sempre uma tendência a desvalorizar determinadas atividades, não é? Quer dizer, e quando se fala no concerto e depois fala-se nos comediantes, não é? E fica-se às vezes como... realmente, nem toda a gente aprecia, não é? Claro, sim, até pela linguagem e tal, por exemplo. Claro, não, e comédia é um meio muito mais... Por exemplo, houve lá um, não sei, acho que foi o segundo ou o terceiro que eu ouvi,
que eu revi-me nele, eu parecia um transmontano como eu, porque em Oeiras os palavrões são interjeições, não é? Quer dizer, uma caralhada. Era um com careca ou não? Era o careca. Era o Helder. Uma caralhada em Trás-os-Montes corresponde a um portanto em Lisboa, não é? Verdade. Quer dizer, e ele também pontuava ele não parava, pá, aquilo quer dizer uma coisa. Apesar de ser do Barreiro, agora, tinha ali o sangue transmontano. Agora é discutível que as pessoas gostam, porque estavam lá para aí 5 mil pessoas. Pois é. Mas a maior parte pareceu-me estar... Sim, eu também gostei. Gostou? Boa. E já tinha visto assim algum evento de comédia? Ou não? Qual é que é a sua relação com comédia? Quer dizer, há muitos anos, mesmo por querer ver, somos obrigados a ver, não é? Sim, mas eu estou a falar de basta às vezes ligar a televisão e, portanto, dos que eu me lembro assim, mais antigos, o Rocha. Sim, o Fernando Rocha. Como é que ele se chama? Fernando Rocha. O Fernando Rocha, exatamente. Acho que é dos primeiros que eu me lembro. De ver aí. Sim, no Levanta-te e Ri. Exatamente, no Levanta-te e Ri, exatamente. E não resta dúvidas, é preciso muita criatividade, muita imaginação, não é? É, porque muitas vezes aquilo parece que é assim ao calhas, não é? Que são pessoas a falar, mas... Ser humor é muito difícil, não é? Fazer humor, não é? Quer dizer, eu às vezes tento, mas não consigo. Não. Eu costumo dizer... Os seus rasgos. Não, eu costumo dizer que tenho humor ao retardador, pá. Porque às vezes dão-me uma piada ou dizem uma coisa que eu não gosto e eu não posso responder à letra. Em política, nunca se pode, sobretudo nos tempos que correm, não se pode responder à letra, não é? Claro, quer dizer, sim, porque perde-se se respondemos à letra determinadas coisas, somos iguais, não é? E, portanto, é muito importante sermos capazes de reagir com fair play, com sentido de humor e tal. Mas eu dou muitas vezes comigo a dizer, meia hora depois do facto, não é? Sim. Meia hora depois é que eu penso, devia ter dado esta aqui. Mas ocorre-me mais tarde. Sim. E enquanto que eu acho que o humorista... tem de ser ali. Há muito improviso, não é? Há muito improviso. Mas também, não só há coisas que parece que são improviso que não são, não é? Que nós simulamos o improviso, como essa questão de lembrarmos de piadas mais tarde é bom porque como nós fazemos os textos várias vezes podemos ir acrescentando. Sim, pode ir acrescentando, claro. Vamos sempre trabalhando o texto e essas coisas que nos vamos lembrando vamos sempre acrescentando. E por acaso, o Oeiras eu acho impressionante a quantidade de eventos que tem. E até de variedade, não é? Uma pessoa anda por aqui e vê temos a coisa do Canal Panda, temos uma coisa de vinhos, teve uma coisa de fados, temos outra de... Não é? Estão sempre a... Não, Oeiras tem uma diversidade cultural de espetáculo única no país. Não há dia nenhum, mas é que não há dia nenhum do ano que não haja uma atividade ou espetáculo, ou recreativa, ou cultural, ou aquelas feiras vegan, não é? Aquelas feiras vegan. Todos os dias. Eu às vezes até me questiono, por exemplo, agora estou a pensar no próximo ano fazer uma espécie de orçamento zero para a área da cultura e do espetáculo. Porque a dada altura começamos a pensar há determinadas atividades que custam dinheiro, não é? E que não têm a adesão do público que nós gostaríamos, não é? Quer dizer, fazer um evento cultural onde estão 20 ou 30 pessoas começa-se a multiplicar quanto é que custou e, portanto, quantas pessoas beneficiaram. Também tem que ser isso, quer dizer, a cultura tem um custo, não é? E realmente, às vezes, há alguma frustração, não pela qualidade daquilo que se dá, mas pela adesão. Pela lado da adesão, não é? Agora, é indiscutível que nessa área, quer dizer, o Oeiras bate qualquer município deste país, mas só nós somos únicos. É, não é? E estou a dizer isto com ar sério, sempre rir. Sim. Não, vê-se que é sério. E eu posso confirmar. Mas em que é que consistia essa iniciativa de orçamento? É de disponibilizar mais bilhetes gratuitos para mais pessoas virem? Não, ou é... não. É no fundo dizer assim, bom, temos um orçamento de 12 milhões de euros para a cultura durante o ano de 25, no ano de 26 vamos iniciar tudo do zero, quer dizer, nenhum dos eventos que for realizado em 2024 está garantido que se realize em 25. Vamos fazer uma avaliação evento a evento, verificar como é que correu, não é? Para não haver lugares cativos, não é? Exatamente, quase. Porque senão a dada altura que repete-se tudo, não é? Não, e depois são sempre os mesmos, estão a ver? Não, e estimula meritocracia, não é? Pessoas que estejam com boas ideias e de facto aquilo esteja a resultar, também estimular esses... Claro. Porque a meritocracia não pode ser só retórica, não é? Claro, se bem que é sempre difícil de meter em prática, mas eu acho que isso aí já é uma boa medida para... É difícil porque há muita pressão, há muitos interesses, não é? Quer dizer, há digamos, nesta área da cultura, nós temos atividades, que são desenvolvidas pela Câmara, não é? Por exemplo, tudo que tem a ver com a atividade das bibliotecas, não é? Com alguma animação ao nível das escolas, programas de música, de atividade física, não sei o que e tal. Mas depois há aquelas atividades que decorrem de ofertas, digamos, das pessoas. Por exemplo, tu queres fazer um espetáculo
para a Câmara, não é? Sim, é uma coisa privada, não é uma iniciativa. E mandas uma proposta para a Câmara, não é? E, portanto, é apreciada. Mas, se porventura é apreciada, é analisada, e se olha, sim, senhor, vamos lá, há público para isto, vamos lá fazer então esse espetáculo, não é? Mas, se porventura já houver um outro comediante que esteve no ano anterior e o pessoal gostou, há uma tendência a dizer, olha, volta cá outra vez. E então se dá oportunidade a outros, fazendo uma coisa, tipo de orçamento zero, vamos lá escutar novos fornecedores. Sim, e até pessoas que já tinham deixado de acreditar no seu, se calhar com isto voltam a acreditar, que partimos todos do mesmo sítio. Claro. Depois, vamos. Gostava de falar... E estão agora, a ver como... desculpa lá. Estão a ver como... Eu nunca pensei que num programa destes, tivéssemos esta pedagogia de esclarecimento. Mas este programa é acima de tudo pedagógico. Pois está bem, pronto. É acima de tudo educacional. Claro. Tem os seus lives de humor, mas é mais para educar as pessoas. É assim que funciona aqui. Não, mas queria lhe perguntar, agora recentemente houve aí uma notícia das buscas que fizeram. E eu tenho sempre curiosidade de estas buscas são totalmente inesperadas? Ou seja, de repente, alguém bate à porta, vai saber, é tipo, é buscas. As buscas são sempre inesperadas. Embora quem está na política deve estar sempre à espera delas, não é? É como um atleta à espera dos testes de doping. Vamos lá ver uma coisa. Em primeiro lugar, há duas coisas fundamentais nas buscas. Primeiro, numa instituição onde nada se faça, não há buscas. Portanto, porque quem não faz não comete qualquer ilegalidade, não comete irregularidades, etc. Não é? Segundo, há sempre uma tendência para polarizar aquilo que está errado no chefe, digamos assim. Seja no dono de uma empresa, seja no Presidente da Câmara, ou enfim, de quem lidera a instituição, não é? E, portanto, apesar de uma organização poder ter 3.000 funcionários, todos eles poderem cometer um erro, mas, quer dizer, na política em Portugal e as instituições da justiça, o erro é sempre o responsável, mesmo não sabe de nada. O responsável é sempre aquele que tem, digamos, a liderança. Não é? Bom, depois o que é que acontece? Temos um sistema de justiça, não é? Que funciona bem. Porque, de acordo com a lei, há uma denúncia, não é? Qualquer cidadão faz uma denúncia anónima para a Polícia Judiciária ou para o Ministério Público e isso determina que a Judiciária ou o Ministério Público faça uma busca. Pronto. Mesmo que depois não haja razão nenhuma para continuar a investigação. O problema é que muitas vezes mantém-se latente durante anos sem se dizer há aqui algum indício ou não há indício ou por aí fora. Por outro lado, também se dá uma circunstância. O Ministério Público em Portugal, que é o acusador, não é? Sim. Antigamente vigorava muito o princípio do indúbio pro réu. Não é? Que é o quê? Quer dizer, na dúvida, se não há provas concretas contra uma determinada pessoa, não há acusação. Sim. Não é? E, portanto, era preciso que houvesse uma probabilidade de 90 e tal % dos factos que alguém é acusado serem verdadeiros e então fazia-se a acusação, não é? Mas os tempos que vivemos, aliás, ainda há dias, o Procurador-Geral da República deu uma resposta a propósito do caso Sócrates, em que disse que o Sócrates tinha agora uma oportunidade de provar que é inocente. Ora bem, ninguém tem que provar nada. Quem tem que provar de que é culpado é o Ministério Público. Quer dizer, os tribunais é que têm que provar que alguém cometeu um crime. Não é? Portanto, isto inverteu-se tudo. E porquê? Porque a comunicação social, não é? Quer dizer, a comunicação hoje em dia, como não tem cultura nenhuma do ponto de vista da justiça, nem tem cultura nenhuma do ponto de vista civilizacional, eu já havia coisas do género, a prescrição. Havia crimes que não deviam prescrever. Por exemplo, havia crimes que são tão graves que não deviam prescrever. Bom, esquece-se de uma situação. Um crime que é averiguado durante 20 ou 30 anos, não é? Quer dizer, também tem que se dar alguma paz social, não sei se estão a ver. Portanto, a prescrição é uma aquisição civilizacional. Quer dizer, há determinados crimes que prescrevem ao fim de 10 anos, outro ao fim de 15, outro ao fim de 20. Bem, moral da história. Hoje, em Portugal, o sistema de justiça funciona nestes termos. O Ministério Público, muitas vezes, acusa por ter medo de ser acusado do que não acusa. Está a ver este trocadilho? Sim. Não é? É interessante, sim. Portanto, as buscas que foram feitas, por exemplo, à Câmara, foram feitas julgo por duas razões. A primeira, porque há 2 anos houve notícias relativamente. A município é uma empresa na qual a Câmara Municipal de Oeiras tem 59% do capital. E depois os outros 41 pertencem a 50 e tal municípios portugueses. Portanto, é uma empresa que é detida exclusivamente por municípios. Não é? E que faz informação geográfica, cartografia e cadastro. E então fez um negócio fez uma prestação de serviços
num concurso do Banco Mundial e do Governo de Moçambique para fazer a cartografia e o cadastro de Nampula, da província de Nampula. E, portanto, teve que criar lá uma outra empresa, não é? Decorrente da lei moçambicana, para que há fluxos monetários da município para um lado para o outro, não é? E, portanto, foram levantadas suspeitas sobre essa situação, não é? E, portanto, a própria Câmara Municipal mandou fazer uma investigação, uma auditoria externa. Essa auditoria concluiu que não havia nada, não é? Bom, mas está bem, houve uma denúncia, até porque veio nos jornais, não é? Mas sabe-se quem é que faz a denúncia? Não, porque as denúncias são anónimas, não é? Pois. Mas é provável que... Mas neste caso também pode haver denúncias de partidos políticos, não é? O assunto foi discutido na Assembleia Municipal de Oeiras e, portanto, pode... Sim, alguém... Com certeza, a própria Polícia Judiciária e o Ministério Público, se tratar de um crime público, não é preciso de denúncia, pode averiguar, não é? Em função daquilo, as notícias dos jornais, não é? Bom, muitas vezes podem servir para início de um processo de averiguações. Por outro lado, também foram solicitadas à Câmara Municipal alguns procedimentos de adjudicações da Câmara Municipal à município na área da informação geográfica. E, portanto, do ponto de vista da Câmara, está tudo bem, mas quer dizer, a busca, quer dizer, foram feitas buscas à Câmara Municipal. O ano passado, por exemplo, foram feitas buscas por causa dos almoços. Também houve uma prevista que diz que havia que nos almoços da Câmara só se comia lamangante e pera-manga. Nem sequer disseram se era pera-manga tinta ou se era pera-manga branco. Sim, nem estou a fazer investigação em condições. Em 5 ou 6 mil refeições havia 4 ou 5 garrafas, é do que estamos a falar, 4 ou 5 garrafas de pera-manga branco. Há vinho de outras marcas muito mais caro que o pera-manga branco, não é? Mas isso foi o suficiente. Mas esse tinha mais impacto. Repare, é uma questão meramente administrativa. A Câmara de Oeiras, a Câmara de Cascais, a Câmara de Sintra, a Câmara de Lisboa são massacradas com almoços. Não sei se está a ver, porque toda a gente pede almoços. Quer dizer, mesmo... É a melhor maneira de reunir, não é? Não faz parte do protocolo dos respectivos municípios. Quer dizer, são municípios muito solicitados, não é? Quer dizer, e portanto, comitivas que vêm do Brasil, que vêm da União Europeia, que vêm de todo lado, e portanto é frequente oferecer almoços. E depois há almoços de trabalho. Não é? E para propósito dos almoços de trabalho, não é? Foi feita uma busca. Para quê? Para fazer o levantamento das faturas. Portanto, isto para dizer o quê? As buscas podem ser normais. Quer dizer, se o Ministério Público e o Judiciário têm que investigar na sequência de qualquer denúncia, não é? Obviamente quem exerce funções políticas tem que estar preparado, não é? Para estar sujeito a este tipo de situações. Sim. O problema, repara, é que quer a comunicação social, quer muitos agentes de justiça acham que os políticos são cidadãos diferentes dos outros. E, portanto, basta levantar e não deviam ser, basta levantar uma suspeita qualquer sobre um político, não é? Suspeita, já é condenado. Não é? Sim, logo. E muitas vezes, mesmo sem prova nenhuma... Já está condenado, até sem nada. Quer dizer, portanto, eu nesse aspecto, tenho um passado, não é? Que de alguma forma também é demonstrativo, não é? Quer dizer, o Isaltino, já costumo dizer, o Isaltino parece que tem mel. Quer dizer, acontece qualquer coisa no município. Claro, e estas notícias para a comunicação social também é um docinho, não é? Claro, bem, buscas na Câmara de Oeiras é garantido que vende, pronto, mas está bem. Mas isso tem o lado positivo e tem o lado negativo. Como em contraponto, por exemplo, se reparares, é difícil... O lado positivo é o quê? Depois provar que não está limpo. Eu digo logo o lado positivo. A comunicação social, alguma comunicação social, por exemplo, não estou aqui a queixar-me, atenção, acho que ainda a chuva molha-se. Mas quer dizer, alguma comunicação social adora dizer mal de mim, mas não dizem mal da Câmara de Oeiras, nem dizem mal do que o Isaltino faz. Não dizem que não faço habitação, não dizem que o Oeiras é o melhor neste país a nível da educação, não dizem que somos os mais premiados a nível do ambiente, daquilo que é bom, não dizem nada. Portanto, não podendo criticar... Não, ou se elogiam a Câmara separado do Presidente. Não podendo criticar a obra, criticam a pessoa. Pronto. O artista, até. Ok, exatamente. Neste caso, o comediante. O comediante. Não é? Pois. O presidente comediante. Então, se calhar estas buscas até se calham numa boa altura em que uma pessoa de facto está a fazer um trabalho e não está nada, até é um reforço positivo, quase ou não? Não, também por sentir que ou é um dia intenso, ou é um dia diferente dos outros, não é? É um dia mais... Não, isso não. E coisa, eu posso dizer... Comunicação, notícias... Não, essa busca, eu vou dizer assim, essa busca, por exemplo, a propósito lá da municípia, até há uma hora, eu por acaso nem sequer sabia, quer dizer, é engraçado, eu estava a fazer um vídeo no Alcatrão, ali na estrada do Oeiras, e a CNN passou, mas eu não os vi, eles é que estavam a dizer para as coisas que eu estava a fazer um vídeo, veja bem.
Eles sabiam que eu estava a fazer o vídeo. Eu não sabia que eles estavam na Câmara à espera de notícias sobre a busca. Eu não sabia de nada. Portanto, eu cheguei à Câmara nesse dia, eram para aí umas 10 da manhã, não é? E tinha recebido uma mensagem por volta dessa hora a dizer que estava a ocorrer uma busca na Câmara, não é? E eu fiquei tão preocupado que parei, quando vi a máquina do Alcatrão por Alcatrão, disse ao meu motorista: para aí que eu quero fazer aqui um vídeo sobre o Alcatrão, não é? Depois fui para a Câmara e à 1 da tarde, quando saí, estavam lá as televisões todas, e eu convidei-as para ver o vídeo. Não, eu convidei-as a todas por uma oportunidade única, estava a ter ali as televisões todas. Aproveitei para dizer que ia resolver o problema das cheias em Algés no sábado a seguir, não é? Ou na segunda. Que estivessem lá todos, porque estavam ali todos para ouvir uma coisa daquelas. Mas para uma obra, vamos tratar de coisas para uma obra já de 110 milhões de euros, se calhar não tinha televisão nenhuma. E não me enganei muito, porque por acaso lá tinha a SIC. Estava assim, os outros não foram. Mas quer dizer, aproveitei para passar, como foi um direto, não é? Sim. Toda a gente ficou a saber que segunda-feira ia anunciar que as cheias acabavam em Algés. Portanto, há aspectos positivos, porque a comunicação social, se eu entregar 100 casas, não põe lá os pés. Está a ver? Eu entrego 100 casas a famílias carenciadas, não há notícia, não é? Mas se porventura uma família é despejada porque não paga a renda, não é? O Presidente da Câmara é um malandro porque está a despejar uma família que não paga a renda. Mas se a família não paga a renda e não é despejada, a mesma comunicação social ou certos partidos políticos vêm dizer: há relacionamento, não fazem cumprir as regras, estão a ver, são uns parasitas, não pagam a renda, não sei o que mais e tal. O que quer dizer que na política, não é? Nós temos que fazer aquilo que dizemos que vamos fazer. Isto é, nós temos que dizer a verdade nos nossos programas eleitorais, só a verdade, e fazer aquilo que está no nosso programa. E depois, durante 4 anos, resistir a todas as incursões daqueles que são minoritários e que querem falar em nome do povo. Não é? E que dizem, tiveram 3 ou 4% e dizem: não, o povo do Oeiras quer isto, quer aquilo, não quer nada. O povo quer o Oeiras aquilo que realmente eu lhes propus que ia fazer. Está a ver o problema? Estou. Não, e vê-se também nos resultados que têm acontecido nos últimos largos anos. Eu espero que os bons resultados que vão acontecer agora no dia 12 de outubro, porque foram marcadas hoje as eleições. Foi? Foi hoje? Foi. E este aqui é possivelmente o último mandato, não é? A última vez que se pode candidatar, ou não? Ou isso não, é a última vez agora. Pois eu não posso candidatar em 2029. Pode? Não posso. Mas então posso, é isso. Esta é a última. Mas posso-me candidatar em 2033. É? É só dar uma de intervalo? Só dar uma de intervalo. Porque é 3 consecutivos, não é? Claro. Agora, não sei se nessa altura tenho vocação para isso. Mas também em 2029 também posso candidatar a Sintra, ou a Cascais, ou a Lisboa, ou outro lado qualquer. Faz um intervalo em Sintra e depois volta... Exatamente, está a ver. Não posso candidatar em Oeiras. Mas até se eu estou a falar em tese. Claro, eu sei. Eu seria capaz de me candidatar a algum lado. Eu era capaz de me candidatar a outra Câmara que não Oeiras, quer dizer... mas não regressava... Nunca seria capaz, não. A Mirandela? Não, Mirandela talvez fosse a única exceção. Os meus conterrâneos já me convidaram, não é? Mas quer dizer, mas não dá. Quer dizer, mas Mirandela talvez fosse a única terra, para além de Oeiras, a que eu poderia eventualmente candidatar. Pois, que é voltar às origens e com a experiência que adquiriu ao longo de anos, mas depois também não conhece tão bem as dificuldades. Nós não podemos esquecer as nossas origens. As nossas origens são a nossa identidade, não é? Mas também é verdade que, quer dizer, eu hoje sou mais oeirense do que mirandelense, porque eu vivo aqui desde 1977. Está a ver? Portanto, vim para Lisboa com 18 anos. Portanto, vivi 18 anos em Trás-os-Montes e vivi quase 60 ou 57 aqui em Oeiras, não é? Pois, eu diria que sempre foi um dos mais conhecidos mirandelenses, não é? Até mais ou menos o ano passado, com o aparecimento mais mediático do Rui Borges, não é? Sabe quem é o Rui Borges, treinador do Sporting? O Rui Borges, claro. Então, que é de Mirandela também. São agora também os dois... Exatamente. E gostei muito de uma entrevista que ele deu há dias, em que referia mais do que lá o treinador do Sporting e campeão e não sei o quê, o Rui Mirandela. Exatamente. Não, ele tem muito esse discurso. Então também o orgulha. Não ficou É o grande mirandelense. Não ficou incomodado de aparecer outro mirandelense? Não, pelo contrário. Eu sou um admirador do Rui Borges. Somos todos aqui. Aqui somos todos. Não. E ele está a levar também a... E eu vou dizer, é um orgulho para Mirandela e para Trás-os-Montes. É verdade? Sim. Ele fala muito disso e acho que a maior parte das pessoas também se relaciona com ele daquele... Repara, do orgulho que ele tem de... O Rui Borges é um vencedor. Mas é um vencedor, é tal história. As coisas acontecem por acaso. É um homem trabalhador. Portanto, é um lutador. É persistente. Não desiste. Ora bem, e de alguma forma...
repare, isso é o que acontece com uma parte significativa dos transmontanos. Porque Trás-os-Montes sempre foi uma região muito abandonada, não é? Uma região pobre. Onde, nos tempos em que eu estudava em Bragança, por exemplo, só havia uma lição em Bragança, muitas famílias faziam sacrifícios enormes para que os seus filhos estudassem. Já na altura sabiam, já nessa altura sabiam que a educação era o melhor elevador social. E, portanto, havia pessoas que faziam sacrifícios, famílias, sacrifícios enormes para dar educação aos seus filhos, porque sabiam que era a melhor forma de se enganarem na vida, não é? Quer dizer, e portanto a dureza da terra, quer dizer, as dificuldades que a terra apresentava, também formata as pessoas, não é? O Rui Borges tem esse perfil clássico transmontano. Tem o perfil do transmontano na definição do Miguel Torga. Sabe o que é que dizia o Miguel Torga? Não sei, conheço Miguel Torga e alguma obra, não sei como é que ele definiu o transmontano. O Miguel, eu não sei se, mas pronto, estamos aqui numa coisa especial, não é? Comédia. Posso dizer um palavrão? Pode, aqui à vontade. Aqui então, pronto, não posso ser só tu a dizer. Ainda por cima, claro. Embora, ainda por cima está a citar. Embora até agora o único que foi dito foi por mim. É verdade, eu estou aqui mais sóbrio. Então, o Miguel Torga, uma das coisas que dizia era: os transmontanos nascem e crescem a rasgar as calças no cu pela Fraga do Monte e terminam no Terreiro do Paço com uma aguilhada na mão. Foi numa altura, isto foi no tempo do Salazar, deve ter sido nos anos 60, finais dos anos 50, 60, em que do governo do Salazar 5 ou 6 ministros eram lá atrás dos montes. O Rapazote, o como é que ele se chamava? O Rapazote, o Cabeleiro de Ferreira, o Machado Vaz, o Trigo de Greiros, era uma série de ministros que traz os montes deu. E, portanto, sabes o que é uma aguilhada? Não. Finalmente. Pode-me ensinar uma aguilhada, mas posso tentar. Não, por acaso nem consigo. A linguagem que vocês. Uma romaria? Uma festa? A linguagem que vocês. Não, uma vara longa. A linguagem que vocês utilizam, eu muitas vezes não entendo. Pá. Também agora era a minha vez de não entender. A aguilhada é um pau com um prego na ponta. Que era utilizado para picar os bois quando o carne não carregado. Conheço. Para os bois arrancarem. Não sabia o nome. Aguilhada. Aguilhada. Mas conheço bem a. Porque também tenho família e costumo passar sempre férias em Trás-os-Montes, ali perto de Montalegre. A terra da batata, a batata de semente. É a melhor batata de semente deste país é da zona de Montalegre. É de Montalegre? É verdade. Sim, de facto lá a batata é ótima, mas também como a couve, como quase todos o tudo que vem da terra. A couve troncha. E o folar, quer dizer, os enchidos. Sim, tudo. Mas a batata de semente é muito conhecida. Eu lá, chegou a assistir de certeza, que foi uma coisa que marcou, que eu na altura era fascinante para mim e hoje em dia acho que está cada vez mais em desuso, que era a matança do porco. Que é uma coisa que eu associo muito. Mas parece que é proibida. É proibido, parece que sim, nos moldes é que é feita. Mas a matança do porco. Mas percebe-se, aquilo era um espetáculo um bocado. Eu quero dizer, quando era miúdo eu vibrava com aquilo, mas os berros do porco eu ainda me lembro. Eram 4 ou 5 homens a segurar o porco, não é? E depois era aquele golpe aqui. Não é? Era preciso saber meter a faca. Exatamente. Não é? Dizer, bem, mas os gritos do porco, eu lembro-me. Quando não acontecia que o porco conseguia saltar do banco. Sim. E depois era complicado. Pois era, não, quando dava. Mas era um ritual. Sim, na altura fazia. Eu lembro na altura ninguém se falava que isto não devia acontecer, foi com o passar do tempo, mas pronto, também a evolução. Mas para a economia das famílias era importantíssimo. Era muito dava anos não sei, mas eram meses. Eram meses, sim. E aproveitava-se. A salgadeira era muito importante, não é? Sim, eu lembro-me de ir mais ou menos àquelas casas. É por isso que hoje não se come cozido em condições, não é? Porque já não vem ali. Hoje vamos a um restaurante comer um cozido à portuguesa e comemos carne que parece gelatina. Porque os restaurantes compram a carne à sexta-feira ou à quarta, os cozidos é muito à quinta. Compram a carne na quarta-feira, põe-na no salo da quarta e depois na quinta estão a fazer o cozido. De maneira que a carne de porco tem que ser bem cozida, como é fresca, não é? Fica parece gelatina, não tem aquele sabor. Sim. O bom cozido à portuguesa é aquele que a carne está na salgadeira 2 ou 3 meses. Às vezes até quando fica já com um bocadinho de ranço. Não é? É como o queijo quando está a ficar com um bolor, é quando está no timing certo. Esse cozido é que é uma coisa do outro mundo, não é? Mas esse aí tem que ser mais à origem. Só de falar isso. Pois é, ainda por cima estamos aqui mais ou menos na hora do almoço. Pois é. Que também é uma das grandes paixões. O Presidente não sente que a sua incursão pelo Instagram e agora recentemente pelo TikTok que lhe deram um novo fôlego na política. Estou a dizer mesmo da sua motivação para fazer política e para fazer... E para participar, e para fazer parte
Bom, quer dizer, Porque entusiasma, não é? sim, pá, eu não ligava muito às redes sociais. Quer dizer, tinha redes sociais por dever de ofício, não é? Quer dizer, Sim, aquelas da Câmara, quer dizer, eu tinha lá o Facebook e o Instagram, o TikTok nunca passou pela cabeça. Aliás, eu entrei no TikTok há 2 dias. Sim, apareceu logo no algoritmo. O algoritmo sabe o que promover. Mas foi adianta. Mas no Instagram e no Facebook já estava há uns anos. Mas era mais posts institucionais, não é? Mas não pulha nada. Quer dizer, era uma coisa assim. Curiosamente, em junho do ano passado, foi um grupo até de jovens que veio ter comigo nas festas de Beiras e que me disseram: pá, presidente, você não sei o quê, não está a malta nova, vê muito Instagram, TikTok, não sei o quê, você devia estar aí, pá, não é? Vou estar o quê? Agora onde é que eu tenho a pagar para estar a fazer coisas aí, conteúdo para os não sei o quê e tal. Mas se quiser nós fazemos e tal. E eu disse: tá bem, então façam lá. Não é? E desafiei-os a fazer um. Por acaso tivemos sorte, porque foi no dia que o Dilas foi cantar às festas de Oeiras. E realmente aquilo foi uma coisa extraordinária. Pá. Ainda por cima, acho que o Dilas também partilhou. Ajudou logo ali a dar balanço, alavancar então, qualquer coisa. Bom, eu fico realmente surpreendido, porque aquilo começou a ter muitas visualizações e tal. E a partir daí, há muita gente que acha que eu estou a fazer política com redes sociais. Também não digo não, até porque eu ponho, por exemplo, por semana, normalmente utilizo um vídeo para um restaurante. Não é? Sim. E depois ponho as obras da Câmara ou iniciativas da Câmara, as diferentes políticas e tal. Sim, está um conteúdo variado. Na realidade, tenho consciência, por exemplo, ao nível da restauração. É discutível que os vídeos que eu estou a pôr estão a ter impacto na restauração do Concelho de Oeiras. Hoje vem gente de todo o lado aos restaurantes e eu encontro muitas pessoas que me dizem: olha, viemos aqui por sua causa. Eu já fui a 2 ou 3 de recomendação. Agora, eu vou dizer o seguinte: realmente dá-me uma satisfação enorme. Eu divirto-me, quer dizer, seriamente. Mas eu acho que é também por isso aí que resulta, porque se vê que é feito de uma forma genuína e que gosta e que não está a ser forçado e que não é totalmente é tão genuíno. Sobre isso não resta. É tão genuíno que eu às vezes dou comigo. Eu vou assim na rua, às vezes com o meu motorista, e aparece numa situação qualquer que eu acho. Já me aconteceu aqui há tempos, com um lancile. No tempo lá do Barroco, quando depois do romantismo, os poetas deixaram de ter tema, não é? Fizeram tanta poesia, tanta coisa, não é? Que depois há ali uma frase, um período que não sei se é do Barroco, se é depois do Barroco, mas é mais ou menos em meados do século XIX, em que aparece o Tolentino Mendonça e o Gelito Elísio. As datas não estou a precisar bem, mas recordo-me, porque isto aprendi ainda na escola primária. Atenção. Em que eles já não tinham tema para fazer poesia, faziam ao candelabro e à escadaria. Não é? Ora, eu também faço um bocado isso com os vídeos. Portanto, um dos meus vídeos com mais sucesso foi um vídeo sobre um lancile, um duplo lancile. Eu explicar como é que o lancile funcionava na segurança das pessoas para evitar o galgamento, não sei o que e tal. E então eu vou no carro, porque já me aconteceu isto várias vezes. Sim. Repara ali num lancile. Vou fazer ali o vídeo e tal. E depois eu começo a filmar, não é? Filmo uma coisa e tal e vou falando. O telefone próximo, não é? Mas com frequência eu tenho que aparecer. Se não tiver ninguém comigo para filmar, eu chamo o cidadão mais próximo que passa: amigo, vem cá, pá, filma aí. E eles ficam completamente perplexos. O que é que o Presidente quer? E então seguro o telemóvel e eu falo para eles e faço a gravação. Portanto, mais improviso do que este. Sim, mais genuíno improviso. Mas também, se calhar, depois vai tendo umas ideias que anota para, bem, olha, no futuro vou falar sobre isso. Quase ter assim umas ideias já de bolso. Sim, anoto, por exemplo, para falar de restaurantes, já tenho uma reserva para aí de 100 restaurantes. Só de Oeiras. Por certeza que os restaurantes também já mandaram mensagem: olha, nós estamos aqui. Só de Oeiras, porque fora de Oeiras não aceito. Não é? Eu não como fora de Oeiras. E, portanto, mas isso depois não como fora do Oeiras, só quando tem mesmo de ir em trabalho. É muito raro, é muito difícil. Se alguém me convida para almoçar em Cascais em Lisboa, eu tenho logo que fazer. Normalmente... Tem logo um podcast para ir ou qualquer coisa, não é? Normalmente eu tenho os almoços, quem me convida para almoçar já sabe que tem de ser se sou eu a convidar, é em Oeiras. Se alguém me convida, é em Oeiras também. Bom, e, portanto... a comunicação social pode apanhar Isaltino visto a almoçar fora do concelho. É difícil. Pode dar uma notícia. É difícil. É? É, mas podem apanhar, mas é difícil. Só de férias. Ou então leva uma marmita de um restaurante de Oeiras. Das férias não, também não. Não é? Também não. Mas até porque eu não gosto de marmita, pá. Eu gosto de me sentar à mesa e comer.
Sim, é verdade, marmita tira um bocado. Mesmo que seja a comida do restaurante, já não tem a mesma... E nunca como sozinho. Não gosta de almoçar sozinho? Para isso prefiro não almoçar. Ah, é? É. Para mim a refeição é... A refeição é... Eu se não tiver... Acontece às vezes, estou na câmara e dizem-me que se quero comer alguma coisa, não sei o quê e tal. Não. Eu para almoçar sozinho não almoço. Posso comer uma pera, uma maçã. Uma pera manca? Não, a pera manca não. A pera manca é engraçado. Eu até eu às vezes eu gosto mais de uma aguardente do que pera manca. E então, às vezes faço este paradoxo. Não bebo vinho à refeição. Mas uma aguardente. E depois no final apetece-me uma aguardente. Mas agora, por acaso, estou numa fase de dieta ao álcool, porque o álcool... O álcool é dos piores. Exatamente. E, portanto, é dos piores, agora dos maiores inimigos há para aí um mês que não bebo. da dieta. Por exemplo, olha, hoje almocei uma sopa. A malta pensa toda que eu, quando para aí almoçar Está sempre sim. O problema é que eu engordo só de olhar para a comida. Tal é a paixão, não é? Tal é a paixão. Eu gosto tanto de comida que olho para ela e quer dizer... Depois... Mas gostando tanto de comida, não gosto... E às vezes faço o seguinte, às vezes resisto e depois, para me premiar a mim próprio, porque resisti, vou comer. Como aguentei não comer, agora é que vou mesmo comer. Exatamente. Agora é que vou compensar. Mas gostando tanto de comida, não gosta de... Eu adoro almoçar sozinho, por exemplo. Eu não suporto almoçar sozinho. Então, mas ali, porque tem tempo para... Pode pensar nas suas coisas, pode escrever alguma coisa, pode ouvir coisa, pode aproveitar a comida sem... Uma coisa é comer para sobreviver. Outra coisa é almoçar. Almoçar ou jantar é um ato social para mim. E, portanto, eu não... Não, claro que eu também gosto de pessoas, mas... Por exemplo, há uma coisa que eu gosto de fazer. Gosto de cozinhar sozinho. Quando sou a cozinhar, só fosse ter gente ao meu lado para lavar pratos ou panelas. Agora, para estar à minha volta, não, isso não. Sim, começa a estorvar, não é? Cortar cebola, depois não cabem na cozinha. Sozinho, cozinhar, gosto de estar sozinho. Ok, mas depois para mais pessoas, para não depois para comer sozinho. Mais melhor, eu chego a fazer comida para 600 pessoas. A maior parte das pessoas que estão a ver não acreditam. Pois não, nem eu que estou aqui a ver tão perto. Está bem, pois, mas eu tenho testemunhas disso. Já fiz comida para 600 jardineiros, para 600 cantoneiros, para 100 pessoas já fiz muitas vezes. Não é? Portanto, eu gosto de fazer comida para muita gente. Embora considere que o ideal, para que uma refeição tenha todos os sabores, todos os ingredientes, o ideal é, para fazer há determinados pratos, por exemplo, para 2 pessoas, não dá há hipótese. Por exemplo, um cozido para 2 pessoas. Não tem piada nenhuma. Ou lampreia. Lampreia também é para mais, não é? A lampreia é diferente. Mas um cozido, há pratos que implicam vários. Por exemplo, um cozido, o ideal é ir para 30 pessoas. É 30? Sim. Que é para ter as carnes todas, não é? Há uns caso diria que a partir de 8, cozido a partir de 8 já... Sim, para 8 já se faz, mas na minha medida são 30. Mas nem sempre é fácil arranjar 30 pessoas para ir comer cozido. Esse é que é o problema, não é? Para arranjar 30 pessoas assim. Para quê? Para ir comer cozido. Para comer cozido, 30. Não foi o que disse? Haja cozido, parecem 300, pá. Pois, para comer, é verdade. Para comer não há limite, pá. É o que a gente quer. Qual é que era a comida que sofria mais se desaparecesse, não pudesse comer mais? Que refeição é que era a pior notícia que lhe podiam dar? Se assim, descontinuaram... Não, o bacalhau. O bacalhau. Ainda ontem comi um bacalhau assado no forno, só com azeite e alho, caras de bacalhau e línguas de bacalhau. Sim, bacalhau também tem essa que tem várias vertentes. Há 50 maneiras de fazer bacalhau. Eu gosto muito de bacalhau cozido, não é? Com grão, muita cebola e também alho laminado, não é? Mas na realidade, seja o bacalhau cozido, seja o bacalhau assado no forno. Mas é assado no forno com muito azeite, não é? Quer dizer, o meu bacalhau não pode ser um bacalhau seco. Claro, sim, tem de ser aquele carregadinho. Tem de ser um bacalhau carregado com azeite. Depois pode não ter o azeite quando estou a comer, não é? Pode ficar de lado. Mas o azeite é sempre bom para molhar pão. Aliás, o ideal até é fazer torradas como deve ser. Esse aí é o grande... umas torradinhas como deve ser e depois molhar aquelas torradas naquele molho. Mas atenção, é preciso ter estômago, porque depois não faz bem a digestão. Pois é, esse aí é um perigo. Só pode ser uma vez por semana. Mas o meu estômago está habituado a ser maltratado. Tá. Mas tem de ir gerindo, não é? Mas também é preciso estar nessa dieta há um mês. Claro, por isso é que hoje não como nada. Comia sopa e eu já não como nada. Está em jejum, hoje aqui. Não, em jejum não. Comia sopa ao almoço. Sim, é um tipo de jejum. Mas passar a noite já não janto.
Pá, eu tenho de falar disto aqui, porque estou muito curioso ainda por cima com a paixão do presidente de comidas, que é como é que foi a estadia na prisão a nível alimentar? Foi... Olha pá, não ponham no meu guia. Não vai para o guia, não é? Não vai para recomendações. Não recomendo aquela gastronomia a ninguém. Não. Cantina de prisão não é Portanto, não. Esses pratos não os ponham no meu guia gastronómico. Pois, imagino. Qual é que é o prato mais habitual que havia lá? Que se comia lá? É o que? É uma carne seca e um arroz... Arroz com ervilhas. Arroz com ervilhas? Sim. Não houve nenhuma refeição lá que o marcasse? Não. Pois pá, arroz com ervilhas. E mesmo as ervilhas poucas. Eu gosto de ervilhas. Por acaso eu gosto muito de ervilhas, mas eu gosto de ervilhas com arroz. Mais do que arroz com ervilhas? Porque quando se faz arroz com ervilhas, somos enganados, porque metem lá 2 grãos de ervilhas e pronto. Já é e já está arroz de ervilhas. Já conta o arroz de ervilhas. A comida nas prisões é muito má. É muito má em todos os sentidos, não é? Quer dizer, Sim. É má do ponto de vista da confecção, é má do ponto de vista da qualidade dos produtos, sobretudo da qualidade dos produtos. Uhum. É muito má, é do pior, não é? Portanto, mas isso, para quem está cá fora, acham que aquilo não é de um hotel e, portanto, que os presos podem ser tratados daquela maneira. Pois, e quando foi para lá, qual é que era o maior medo que tinha? Quando sabia que ia, não é? Que já estava condenado e ia, qual é que era o maior... O medo que eu tinha é o medo que qualquer pessoa tem, eu não tenho liberdade. Está privado de liberdade. É não poder estar numa esplanada, não poder beneficiar do sol, não poder estar à chuva. Porque é liberdade. Eu acho que vi que quando saiu, que foi a primeira coisa que foi aquele fazer o que eu gosto de chamar o turismo ideal, que é o estar sentado numa esplanada. Sim, foi o que não eu é? fiz. E Sim. estar... Foi a primeira coisa que eu fiz. Foi sentar-me numa esplanada ao sol. Só a ver, não é? Só aproveitar o... Só a ver. Apuramos a nossa sensibilidade. Quando estamos em privação de liberdade ou quando estamos privados de saúde, são 2 situações similares. A da saúde é pior. A da saúde é pior porque dessa podemos morrer, não é? É mais assustadora. Mas do ponto de vista da privação de liberdade, é indiscutível que ficamos com uma sensibilidade diferente. Passamos a apreciar mais a liberdade, claro, aquilo que ela nos dá, não é? As coisas simples realmente da vida, e quando realmente, enfim, somos bons no sentido do caráter, do coração, talvez se fique a amar ainda mais as pessoas e a gostar mais delas, não é? Para o Presidente de Câmara isto é fundamental. Claro. Gostar de pessoas. Sim, próximo e sim, ter Presidente de Câmara que não gosta de pessoas deve ser um sofrimento enorme. Sim, nem é possível isso aí. E deve ser uma coisa que continua a dar valor, já tendo passado algum tempo que está em liberdade, continua a dar valor quase diariamente, ou não? É a ter a liberdade outra vez, não é? Sim, Digo eu que deve marcar tanto, não é? São situações inesquecíveis, não é? São situações inesquecíveis e, portanto, obviamente que tenho um apreço extraordinário. Ainda hoje, por exemplo, encontrar-me num restaurante, dentro do restaurante, é muito difícil. É muito difícil eu tomar uma refeição indoor. Ser indoor. Eu, por acaso, também sou assim. Eu também vou... Mas agora, repara, nós estamos aqui nesta costa ocidental da Europa, não é? Mas nós vamos a Londres ou aos países nórdicos, sim, e em pleno inverno as pessoas comem na esplanada. Aqui em Portugal temos um clima fabuloso. Basta vir uma nuvem e o pessoal já fica em casa, não vai para o jardim. Quer dizer, nós há hábitos, há dimensões culturais que nós temos que modificar. As pessoas têm que se apropriar mais do espaço público. Porque muitas vezes, claro, fala-se dos carros na rua, fala-se da existência de pouco espaço público. Nós agora temos a 10 minutos de casa, não há ninguém que não tenha um jardim. No máximo 10 minutos. Sim, sim, sim. E, no entanto, às vezes dias fantásticos. Está muito calor, as pessoas ficam em casa. Está muito frio, ficam em casa. Não é? É verdade, por acaso é verdade. Nunca tinha pensado, mas não temos assim uma embora cultura... Embora isto está a mudar. Por exemplo, está a mudar, mas muda muito lentamente. Por exemplo, no Parque dos Poetas, hoje, ao fim de semana, já se encontra muita gente estendida por aí fora. Mas agora, repara, quando eu fui eleito a primeira vez, os espaços verdes que havia em Oeiras, a malta esquece disto, não é? Os espaços verdes que havia em Oeiras tinham assim uns arcos meias luas, assim, a ferro. E tinham lá uma tabuleta que dizia assim, proibido pisar a relva. A primeira coisa que eu fiz
foi arrancar aquela coisa toda, tirar as tabuletas todas e dizer que a pisem a relva é para relva. ser pisada. Claro, Então, é para aproveitar. Exatamente, claro. É para usar. Mas por acaso é verdade, eu lembro de quando se vai a Londres ou assim, basta um pequeno raio de sol, ou que nem que seja preciso, e os jardins estão cheios de pessoas deitadas e pessoas. Exatamente. Eu acho que a última vez onde aconteceu aqui foi no dia do apagão. As pessoas, como não tinham hipótese, tiveram de ir para jardins e ir para a rua e aproveitar. Mas no geral não se vê. Vê-se na praia só. Na praia vê-se. Sim, na praia vão. E às vezes fazem o que não devem. Apanham uns caldões, que é uma coisa impressionante. Não, isso aí faz parte. Um escaldão por verão há sempre. Qual é que é? Mas costuma ir à praia ou não? Sim. Vou à praia aí uns 4 dias por ano. 4 por ano? Sim. Também sempre aqui no município? Não. Ah, não? Não. Eu vou à praia 50 anos para a altura. No Algarve. Sim, sei. E, portanto, o seu sítio de Algarve. Sim, é a melhor praia do Algarve, é a altura. Altura, aquela zona que vai da Manda Rota, altura, Praia Verde. Sim, Monte Gordo. conheço. Aquele percurso ali são para aí 15 km. Eu, por acaso, costumo ficar mais antes ali, Tavira, mais. Um Pois. bocado antes. Aí a minha... Praia é aí, porque eu gosto de água um bocadinho mais quente. Mas, por acaso, a água aqui... Para água fria, acho... para água fria chegou-me até aos meus 40 anos. Não, água fria é lá em cima. Claro, porque eu atraso montes. Eu tive no Colégio São João de Brito, quando era miúdo, a Bragança, e os padres punham, para não aquecer a coisa, a coisa elétrica, como é que se chamava aquilo? Não era elétrica, era a lenha. O aquecimento central. Caldeira? A caldeira, exatamente. Olha, pois, isso mesmo, a caldeira. E então nós desejávamos que fizesse mesmo muito frio e que a água ficasse congelada nos canos, porque ao menos de manhã às 7 horas, não é? Ia-se tomar banho, havia-se a torneira e a água não corria. Era ótimo porque não se tomava banho. Agora, o problema Ficar tão frio que nem dá. Agora o problema era quando a água corria. Estava quase congelada. Mas ainda o suficiente também para... tentavam não tomar banho e colhíamos e o chuveiro que é ali e tal. Mas depois havia o prefeito, não é? Que andava a dar a volta e tal, e dava um empurrão e o tempo lá tinha que apanhar aquilo. Depois, é engraçado, mas habituei-me. Eu até aos meus 40 anos tomava água do chuveiro aqui em Lisboa, em Maras, sempre fria, quer dizer, não preciso, mas agora não. Agora não. Não se mantém. Eu, por acaso, eu faço isso aí, eu tomo sempre banho de água fria. Eu tomo banho de água fria, mas é no final. Eu começo com água quente e depois vai descendo, vou baixando e depois gosto de apanhar assim mas que 5 segundos no final. 5 segundos ou não? Só aquele final... Sim, no final às vezes é mais do que isso. Às vezes é mais do que isso. É que isso aí dá jeito para depois poder ir às praias mais facilmente, porque fica habituado à água de duche. Eu praias aqui, vou às praias todas, atenção. A Praia da Torre, a praia dali de Caxias, de Santo Amaro, não é? Sim. Eu corro-as todas, mas é para ver. Para ver se está bem, se as coisas estão a funcionar. Não há praias mais limpas que as de Oeiras em Portugal. Eu não conheço muitas mais, também conheço isto. De facto, são limpas, montar... Não, são limpas todos os dias de verão e de inverno. Portanto, em Oeiras é assim. Em Oeiras não. Em Oeiras não se briga. Este episódio é patrocinado pela iServices. Malta, o vosso telemóvel está pronto para os festivais? Ou já estão com uma câmera partida que não tira bem fotografias? Ou uma bateria que não dura até ao fim do dia? Na iServices conseguem resolver tudo a tempo, as reparações são na hora e em menos de 30 minutos. Há técnicos especializados em telemóveis, mas também computadores, tablets, smartwatches e muito mais. Além disso, também encontram equipamentos recondicionados, acessórios e gadgets. Por isso já sabem, visitem uma das lojas ou vão a iServices.pt. Por outro lado, há uma coisa em Oeiras que eu sempre tive curiosidade, que é... como é que se chamava? Era o Sato? Satu? Satu, pronto. Satu. Qual é que é a razão de mostrar às pessoas, só para... Que era uma ideia inovadora, SATO. Satu Oeiras. Que foi uma ideia inovadora na altura a nível de transporte, não é? Sistema automático de transporte urbano. E porquê é que isto aqui depois ficou... Nunca avançou? Ou seja, ficou aqui uma obra a meio e uma obra ainda com impacto... Curiosamente, estive numa conferência de imprensa agora de manhã, em que o Ministro das Infraestruturas, que teve a mesma pergunta do que eu, e Habitação, o Presidente da Câmara de Lisboa e eu, estivemos exatamente a anunciar esta obra, entre outras. Ah, é? Por sim, já há financiamento para a mesma e finalmente vai arrancar. Ah, é? Vai arrancar esta obra que vai ligar Passo de Arcos a Massamá, à linha de Sintra e à linha de Cascais,
vai arrancar um BRT, portanto, elétrico, aqui entre Algés e Benfica, e entre Algés e Alcântara, entre Algés e Benfica, a Linda Velha, ligar aqui a Linda Velha também, Carrachide, Miraflores, eventualmente. Mas por aquela estrutura. E o Satu também. Porquê é que não avançou? Porque foi vítima da Troika. Na realidade. Porque cortaram o financiamento? Não, nem sequer cortaram o financiamento. O que acontece é que o Satu foi criada uma empresa para fazer o Satu. Sim. Portanto, com um parceiro privado, era uma parceria público-privada. E então o outro parceiro era a Teixeira Duarte. Curiosamente, foi a única parceria público-privada feita em Portugal em que todo o ónus estava em cima do parceiro privado. Porque a Teixeira Duarte? Porque estava a fazer o Lagoas Parque e, naturalmente, que o fazer o Satu e levá-lo até o Lagoas Parque era uma forma de garantir o aluguer de todos aqueles escritórios. Acontece que o Lagoas Parque teve sucesso demais e, portanto, não foi preciso Satu nenhum e aquilo alugou-se rapidamente. Bom, entretanto, e alugou-se rapidamente quando o Satu estava ali junto ao Oeiras Parque. Do centro comercial. E, portanto, não avançou até ao Lagoas Parque ou até ao Tagus Parque, que era o que estava previsto numa primeira fase. Depois iria, então, até ao Cacém ou Massamá. Ora, acontece que a empresa estava constituída para fazer o Satu. Ora bem, como estava ainda em construção, a empresa dava prejuízo todos os anos, não é? Tinha que dar prejuízo, porque uma empresa, enquanto não tem... É o mesmo fazer uma ponte, está a ver? Uma travessia, é o mesmo fazer uma travessia aqui de Algés para a Travaria. Se só ficar a meio, os carros não passam. Portanto, enquanto a obra não estiver concluída, não dá lucro nem dá prejuízo. Está-se a fazer a obra. Claro. Portanto, as contas só podem ser feitas depois. O que é que aconteceu ali? O governo da Troika, a doutora Elisa Albuquerque, não é? Porque provavelmente não gostava do Satu, não faço ideia, ou pensou que o Estado ainda teria que suportar alguns custos. Veja bem, com a queda do governo do Sócrates, era Ministro das Obras Públicas o Mário Lino, ele próprio me chamou a dizer que havia financiamento para o Satu. Apresentámos a candidatura e estava a ser aprovado em Bruxelas o financiamento. Acontece que caiu o governo e veio do Troika. O da Troika meteu o Satu na gaveta, aliás, como meteu muitas outras coisas. E extinguiu a empresa com o argumento que dava prejuízo. Pois tinha que dar, porque o Satu não estava pronto, não é? E, portanto, foi assim que o Satu ficou novamente parado. A partir de 2018, retomamos o projeto do Satu. Obviamente que a tecnologia mudou muito de então para cá, não é? Portanto, aquilo era uma tecnologia em carril e agora será na mesma, em sítio próprio, mas através de autocarro elétrico. E, portanto, será um investimento de 110 milhões de euros. E, curiosamente, foi engraçado. Nós não tínhamos combinado nada. Pá. Pois não. De facto, não. Isto não faz parte de nenhuma agenda. Eu vim para aqui sem saber... Totalmente despreparado. Porque aqui íamos falar. Ora, de gabar isso aí também. Foi entregue na semana passada, portanto, tem a concordância do Governo, foi entregue na semana passada o projeto, o programa, no sentido de um concurso de concessão-construção ao Governo, e hoje mesmo também foi anunciado pelo Ministro que realmente este era um dos projetos estruturantes da mobilidade e do transporte público na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, vai avançar. Mas, ou seja, a estrutura vai ser... Ou seja, aquele género de estrutura vai só continuar a obra vai ser continuado em sítio dedicado, não é? Portanto, mas vai haver zonas onde não é aéreo. Portanto, vai haver zonas onde passa a superfície, mas sem interseções. Portanto, quer dizer, será um transporte em via dedicada, não é? E, portanto, sem qualquer outra interrupção. Portanto, para se ter uma ideia, iremos de Passo de Arcos a Massamá em 20 e poucos minutos. Ok, estou a pensar... Que é o tempo mais ou menos de carro? Depende. De carro podes demorar 20 minutos ou podes demorar uma hora. Depende do trânsito que houver. Verdade. Enquanto que aqui é sempre o mesmo tempo. O trânsito é irrelevante porque ele está sempre a andar à mesma velocidade. Mas, por exemplo, nesta fase do projeto já se sabe... O autocarro leva quantas pessoas? Ou o autocarro? Sim, pronto. O transporte. Já se estuda esse tipo de coisas ou isso é depois? O autocarro, se eu não estou a erro, aquilo vai ter umas 15 ou 17 paragens, agora não tenho certeza, sim, mas anda por aí, 15 ou 17 paragens, e pode transportar à volta de 120 pessoas de cada vez. Portanto, vai transportar, se eu não estou a erro, 20 mil pessoas por dia. 20 e tal mil pessoas por dia. E isto aqui... Então, isto aqui é agora assim um dos
novas grandes vitórias do Presidente, ou não, ultimamente? Este aqui, porque isto aqui é verdade, ali naquela sim, zona... Discutivelmente é um projeto que muita gente sabe que era uma espécie de elefante que estava aí, não é? É isso, está ali parado e está... Mas a grande transformação aqui do Conselho, curiosamente, nos próximos 4 anos, isto é fundamental, é muito importante, não é? Como será importante pôr uma via também para transporte público a si próprio, e não há 5. Então, estamos a analisar essa situação. Mas realmente a grande transformação que vai haver aqui no território vai ser nesta zona de Algés. Quer dizer, porque a regularização da Ribeira, a duplicação da Ribeira de Algés vai acabar definitivamente com as cheias. Portanto, eu hoje estou em condições de dizer as cheias em Algés vão acabar. Mas é que vão acabar mesmo, porque vamos duplicar e já temos o dinheiro para isso. Portanto, desde 2009 que andávamos a tentar conseguir esse objetivo. Isso é uma questão sobre todos os anos, como é que fica aquela zona. Finalmente temos o financiamento, estamos a fazer o projeto, o mesmo deve ficar pronto lá para outubro, novembro, o que significa este ano, no primeiro trimestre do próximo ano, abrimos um concurso público para essa obra de cerca de 40 milhões de euros. Ora bem, o que é que vai acontecer? Em simultâneo com a obra, estamos a tentar preparar justamente o BRT, portanto o transporte público que vai ligar Algés, a Benfica e Alcântara. Para quê? Para não darmos a arrebentar com a estrada várias vezes, não é? Quer dizer, depois temos toda a transformação que vai acontecer onde é hoje o campo de futebol do Udra. Aí vamos meter um parque de estacionamento de 700 lugares e o campo de futebol do Udra vai ficar por cima. Olha, está ali aquela baixa. Vocês estão atualizados. Estamos aí. É a Ribeira das Gés. Muito bem. Está aí já... Sim, senhor, eu já fiz um vídeo sobre isso. Fez um vídeo... Mas quais é que... Lá dentro. Ui, eu estive lá dentro. Quer dizer, porque os morcegos ali dentro. O pessoal adora ver isso, não sei se sabe. Claro, portanto, mais... O Presidente da Câmara dentro lá do túnel. Bem, o Moedas também já se meteu no que estão a fazer do fluvial ali de Lisboa. É este Mas aqui, o que é que eu estava a dizer? Portanto, é o campo de futebol que vai ficar em cima do estacionamento. Depois são todas as obras da Avenida de Algés, as chamadas portas de Algés, porque a Câmara já comprou aqueles terrenos todos, onde era a antiga Praça de Touros. Em Algés? Sim, onde era a antiga Praça de Touros. E com uma outra medida que foi anunciada, já foi anunciada há vários dias, mas hoje o Ministro confirmou, que é o Oceano Campos, portanto, aquela zona toda ali do terrapleno onde se realiza o Alive. Sim, sim. Portanto, desde a rotunda de Miraflores, aquela rotunda da água, até como é que se chama? A torre do... Até à VTS, está a ver o quê? Vai haver ali uma transformação extraordinária, vamos ficar ali com uma avenida enorme, não é? Para os peões, para as pessoas. E será que isso vai melhorar a saída do Nós Alive quando acaba o dia do festival? Isso é que também é um grande problema da nossa... Atenção, não, vai melhorar, mas há outras duas medidas. Está a decorrer neste momento uma obra que há mais de 7 anos andávamos a tentar fazer. As pessoas às vezes não entendem porque é que é anunciada uma obra e depois porque é que demora muito tempo, não é? A fazer. E às vezes vem uma obra que é anunciada hoje e parece que tem uns meses depois já está a começar, não é? Isto porquê? Porque o processo burocrático é muito complicado. Quer dizer, é preciso fazer o concurso para o projeto, depois é preciso fazer o concurso para a obra, depois o concurso da obra pode ficar deserto, depois o empreiteiro pode desistir, depois há reclamações, há financiamentos, e há obras que parecem enguiçadas. A travessia pedonal ali junto ao Aquário Vasta Gama já começou há coisa de 4 ou 5 meses, está a decorrer a obra, mas é a terceira empreitada que nós fazemos. A primeira ficou deserta, a segunda empreitada o empreiteiro desistiu e agora está amaldiçoado, não é? Pronto, mas agora vai. Exatamente, agora tem obra, não há problema nenhum. Dentro lá para maio do próximo ano está pronta, se não estiver antes. Não, mas lá para baixo do próximo está pronto. Ora bem, é uma passagem. Este ano as pessoas ainda vão sofrer. É uma passagem com 3 metros e tal de largura, não é? E portanto vai permitir uma alternativa ao túnel da estação. Sim. Mas atenção, temos previsto depois e aí já não é uma mera passagem pedonal, temos previsto um pequeno boulevard que vai ligar ao lado do Caravela de Ouro, do restaurante, tem lá uma central de bombagem de esgoto. Vai passar por cima desse pequeno edifício um passeio, esse com 20 e tal metros de largura, para o outro lado. O que vai permitir o escoamento fácil, seja do Alive, seja de qualquer... Até porque no âmbito dos projetos que estamos a conceber para aquela zona, vai nascer ali a IMS, o IMS, que é o Instituto de Dados da Universidade Nova, é uma faculdade
Sim. Mas já está a decorrer ou não? Ou já está ali o... Não, está lá uma obra a decorrer, mas é de um centro de investigação do IPMA, que tem a ver com a criação de um centro de recolha de base marinha, quer dizer, das espécies marinhas, não é? Conforme há aquele, não sei se ouviste falar, mas se eu ouvi também ouviste, uma espécie de celeiro de recolha de sementes que há num país qualquer nórdico, na Noruega ou na Suécia, não é? Em que tem um banco, é uma espécie de banco, não é? Um banco de sementes, que é para se houver um cataclismo, um armagedom, claro, na Terra, para depois o ser humano poder recuperar isso tudo. Sim. E, portanto, vai haver aqui, em Portugal, aqui em Algés, no IPMA, justamente um banco de recolha de espécies marinhas, não é? E essa obra já está a decorrer. Mas vai nascer o tal Boulevard, que vai dar lá para o outro lado, e na empresa que vai ser criada, a Oceano Campos, além da IMS, está prevista todo um conjunto de ocupações, entre elas um hotel, mas áreas desportivas, áreas culturais, espaços ambientais, jardins, etc. Tudo isso vai nascer ali daquele lado do Caminho de Ferro. São várias... Mas é isso aí que mantém o presidente mais ainda motivado, não é? É dar-se sempre a fazer esses... Ver-se que a falar destas... Claro. O importante não é aquilo que se fez. Quer dizer, aquilo que se vai fazer? Aquilo que é estimulante é aquilo que podemos fazer. Quer dizer, realmente são projetos futuros que nos podem seduzir, não é? O que se fez, o passado, traduz, digamos, alguma adrenalina do ponto de vista do reconhecimento das pessoas, não é? Quer dizer, é gratificante nós recebermos o reconhecimento das pessoas quando vai expressar reconhecimento porque receberam uma casa ou porque benefício do medicamento que a Câmara paga ou a bolsa de estudos que a Câmara dá aos jovens, etc. Não é? Portanto, não sei se sabes que aqui em Oeiras todos os jovens, propinas aqui é com a Câmara. Quer dizer, todos os jovens terminam o 12º ano, só precisam terminar o 12º ano, de preferência com boas notas, sim, não é? Entram na universidade, que a Câmara paga as propinas. É? Isto é um caso único em Portugal. Olha, eu não sabia. Quem me dera ser jovem em Oeiras. Ser jovem em Oeiras é muito diferente. Mas tu és um jovem de Oeiras. Eu sou um jovem, já não preciso é que me paguem propinas. Casas, pois está claro. Casas. Mas se calhar façam um curso temos só para políticas de habitação jovem para os jovens. Temos políticas de educação. Neste momento são 1.600 bolsas. Os nossos jovens viajam para a China, para os Estados Unidos, para todo lado. Não é? Quer dizer, agora tem que ser bons alunos. Sim, claro. Mas o que é preciso é que façam o 12º. Com boas ou más notas, o que é preciso é que façam o 12º. E esse é o incentivo que eu estou sempre a dar aos jovens. Terminem o 12º. Terminam o 12º. A Câmara Municipal, a partir dali, dá-lhe à alavanca para eles poderem ir para a universidade. A partir de ajuda. Já não sei se quer aí... não querem uma água. Um bocadinho de água bebe. Temos aqui um bocado de água. Pode estar aí à vontade. Temos aqui água aqui do Cano de Oeiras. É dos serviços municipalizados. É bom. Água do Cano de Oeiras. Não, por acaso não. Por acaso é mesmo é engarrafada. Esta aqui. Mas podem beber com confiança, porque a água dos cimas de Oeiras, bebida no dia, ou melhor, bebida exatamente no dia, é melhor do que uma de garrafa que tenha 15 dias ou um mês de engarrafamento. Com um mês de engarrafamento. Mas eu sou grande fã de água engarrafada. Vejam bem o que é a força da publicidade e dos lobbies. Aqui há uns anos, há para aí 15 anos, fiz um programa, uma coisa publicitária, que uns publicitários me venderam, e bem, para fazermos a propaganda ao consumo de água, para que as pessoas consumissem água. Por um lado era poupança de água, não é? Não desperdiçar, mas por outro lado, que bebessem água da torneira. E então o anúncio? O anúncio era uma torneira a deitar água e depois tinha uma cápsula onde dizia só falta a cápsula. Não é? Mas aquilo foi um filme publicitário de um sucesso extraordinário. De maneira que os empresários de venda de águas puseram uma ação contra a Câmara Municipal de Oeiras e venceram. E o Tribunal proibiu-nos de fazer aquela... Veja bem, como o quê? Por hoje seria diferente. A imagem na altura estávamos a fazer publicidade à água e diziam que estava no subentendido que estávamos a dizer mal da água engarrafada. E, portanto, a Câmara Municipal foi proibida, foi obrigada a retirar esses anúncios publicitários. É verdade. E fomos obrigados a retirá-los, porque nós dizemos, só falta a cápsula. Claro, sim. E então, eles viram aquilo uma ofensa para eles. Da torneira, e o título era Beba a água da torneira. E ganharam. Era um anúncio, exatamente. Mas obrigaram só a tirar ou ainda houve multa? Ou foi só, não, que é bastante... fomos obrigados a retirar das televisões, porque aquilo era muito agressivo, de facto, reconheço. Do ponto de vista publicitário,
não é? Beba água da torneira. Claro, então, sim. Os empresários que vendem, as empresas que vendem sentiram águas, não é? o negócio em risco, não é? Puseram uma ação em tribunal, ou na concorrência, na ERSAR, acho que foi na ERSAR, e a ERSAR obrigou-nos a tirar aquela publicidade. Vocês de procurar isso encontram. Agora com esta rapidez não sei. A inteligência artificial... pode ser este. É este. Mete lá. Não me diga que já chegaram lá. Acho que já. Vocês são uns génios. Pá. Se conseguiram chegar lá... Não me digam, pá. Lembra-se, era este aqui? Olha, é. É leve, pura, de grande qualidade e o melhor que pode beber. E vem diretamente da sua torneira. Só muda a embalagem. É isto, pá. Uma mensagem dos Semares. Aí está. Amadora. Este anúncio fomos proibidos de o ter na televisão. Fomos obrigados, vejam bem, a ERSAR obrigou-nos a tirar este anúncio do ar. Bem, eu não sabia disso. Então a censura já anda aí, afinal. É que agora voltou-se a falar. Atenção, isto já foi há para aí 15 anos. Pois, eu considero isto uma vergonha. Eu fiquei na altura ofendidíssimo com esta treta. Claro, não é? sim. Mas a verdade, porque nós não estávamos, só estávamos a fazer um apelo a dizer: claro. A água tem qualidade, não só água é boa, da torneira, é bom, bebam água da torneira. Poupem, não é? Poupem dinheiro. A água é boa e faz E não estamos a vender água banha da cobra, quer dizer, a água é boa. Quer dizer, claro, sim, foi submetida a testes e a tudo. A água da torneira, sentiram que nós estávamos a fazer concorrência. Não é? E claro, bem, concorrência hoje, a todas. E repara, é? e em vez de andarmos para a frente, andamos para trás. Porque hoje mesmo os pobres não bebem água da torneira. Bebem água da garrafa. Desnecessariamente. Eu bebo água da torneira todos os dias. Eu em casa bebo água da torneira todos os dias, de manhã e à noite. Bebo... Agora, mas por acaso há uma coisa, não sei se sentiste aqui, que é, deixa só por aqui só para depois, que é muito diferente, se nós usarmos covetes de gelo com água da torneira, aí o sabor do gelo não é a mesma coisa do que comprar gelo. Eu estou a perceber. Se o gelo é feito com água da torneira... Não, eu sei que parece estranho, mas eu sinto que quando passa ao processo de solidificação e se torna gelo, fica ali com uma... Está bem, isso com o vinho acontece mesmo. Se congelares o vinho também não é tão saboroso. Pois é isso. Mas por depois, isso é que, por exemplo... Por isso é que refrescar vinho branco é uma arte. Porque muitas vezes... Para não entrar no... Porque se o vinho branco fica congelado e depois descongela, claro. O sabor não é o mesmo. É como cerveja Portanto, também, ele tem que ficar fresco, bem fresco, mas sem congelar. Exatamente. Mas para mim faz... Por exemplo, é que diga que é melhor o vinho quente do que a água fria, não é? Mas isso é outra questão. Esse aí é difícil de concordar. Pois era o meu avô que dizia isso. Ah, era? O meu avô Afonso é que dizia isso. Afonso é um nome muito de... Trás-os-Montes, não é? Eu sou Afonso, o meu avô era Afonso, o meu bisavô era Afonso e o meu filho é Afonso. Portanto, e o meu neto também é Afonso. Ah, é? Bem, está mesmo aí a dinastia. Já vamos aí no Afonso VI. Está aí a dinastia completa. O meu avô era Afonso Henriques. Ah, era? Era. E o meu pai é Alexandre Herculano. E a minha irmã Floripes. Floripes é um bom nome. E eu não era para ser Isaltino. Ah, não? Não, o meu primeiro nome era para ser Azalmiro. Azalmiro. Mas na altura o meu pai queria pôr Azalmiro. Mas na altura a conservadora disse-lhe que esse nome não existia e não deixou. Agora já se pode pôr qualquer nome. Agora é Beyoncé e isto para aquilo e tal. Mas na altura não. E então ele disse: então se não é Azalmiro é Isaltino. Pronto. E fiquei Isaltino. E sendo que hoje em dia o Azalmiro era acho que era um dos 12 pares de França. A Floripes era a namorada do Roldão. Era a Princesa Moura. Para a qual o Roldão se apaixonou. O meu pai era um autodidata da história e, portanto, arranjava esses nomes. Gostava desse aí, tentou Azalmiro. Será que existe já algum agora em Portugal? Azalmiro? Sim. Nunca vi. Nunca se viu. Mas Isaltino já há. Mas Isaltino já é o nome. O presidente, por exemplo, nem precisa do apelido, não é? Isaltino já cunhou o nome. Pois, exatamente, isso é verdade. O Marcelo, o nosso Presidente da República, há uns anos, dizia que só havia duas pessoas que eram conhecidas pelo nome próprio. Isaltino e a Madonna. Isaltino e Marcelo. Ah, e o Marcelo, pensei que era a Madonna. Mas o Marcelo ainda tem um bocado o Marcelo Caetano. Isaltino e Marcelo. Não é? Não, eu acho que quando se fala no Marcelo hoje... Não, hoje em dia sim, Marcelo. Hoje quando se fala no Marcelo, é o Marcelo, é o nosso presidente. Sim, claro. Quer dizer, quando se fala no Isaltino, é o Isaltino. Mas sim, é verdade. Isaltino não precisa de... Bem, mas Azalmiro... Azalmiro era esquisito. E acha que conseguia... Do que eu me livrei. Acha? Não, ia conseguir... O Isaltino também é esquisito, diga-se de passagem. Mas também dá para coisas engraçadas. Eu já tive aí uma campanha
que era vamos exaltinar. Tinha um outdoor que era nós vamos exaltinar. E então a comunicação social disse que aquilo que era um cartaz piroso, um autor piroso, que não, uma coisa feia, que não tinha sentido nenhum, que era uma coisa total. Ganhei as eleições com maioria. A seguir, houve um grupo de jornalistas que fazia uma análise dos autores e consideraram o melhor cartaz da campanha. Acho que foi em 97 ou 2000, já não lembro. Exaltinar é bom. Nós vamos e é até um termo que eu diria que é moderno, que funcionava hoje em dia. Preferes dormir ou exaltinar, tu? Eu? Exaltinar. Pois é, também eu. Eu prefiro exaltinar. E já se começou a pensar como é que funciona. Também deve ser um processo engraçado aí, o processo de brainstorm para chegar aos slogans na campanha, e como foi esse exaltinar, não é? Por acaso, comigo é um processo simples. Normalmente, claro que eu posso ter uma empresa de comunicação a trabalhar comigo, mas normalmente estes slogans surgem a reuniões muito alargadas, quer dizer, às vezes aparece um ou outro que traz uma sugestão, mas normalmente eu faço. Ainda no domingo passado, por exemplo, fiz uma reunião onde estavam para aí 20 pessoas. E então eu desafio o pessoal a dizer: olha, bom, vamos lá ver. Vocês sabem quais são as políticas de educação da Câmara, qual é a política de habitação, qual é a política cultural, qual é não sei o quê, tal, por aí fora. Ora, eu sei muito bem aquilo que quero. Mal seria se não soubesse, não é? Agora, eu não sou como é que eu ia dizer? Isto é como a filosofia, não é? Eu para dizer uma ideia qualquer, para transmitir uma ideia qualquer, e faço este tipo de declaração. Para transmitir uma ideia qualquer, eu a ideia transmito com facilidade. Mas se eu quiser pôr no papel, eu preciso de 10 páginas. Um criativo, um homem da comunicação, tem que ter ali numa frase. Põe 2 linhas, quer dizer, aquilo que ele diz em 2 linhas ou em 2 palavras, eu preciso de uma página inteira de 4 ou 5 páginas. É a diferença entre um escritor normal e um filósofo, não é? Quer dizer, o filósofo transmite vai começar a discorrer e vai exatamente, quer dizer, e portanto, eu desafio as pessoas a vejam lá, então, agora dê-me lá ideias como é que nós vamos transmitir um conceito, não é, à população, quer dizer, como é que vai ser? Não é? E portanto, depois as pessoas ali discutem, então um diz uma coisa, outro diz outra, e depois, daqui a 8 dias fazemos outra reunião. Não é? Dali 8 dias discutimos novamente e tal, não é? Mas eu por acaso sinto que hoje em dia os slogans de campanhas são muito parecidos uns com os outros e são muito, por exemplo, menos taxas ou mais salários, não é? São assim 2 palavras direto, não há assim uma coisa mais arriscada. Eu sinto. Em Oeiras. Sim, eu estou a falar, bem, aqueles que eu vejo que estão mais em Lisboa, isso, por exemplo, o da IEL e o do Bloco são quase iguais até esteticamente. E um diz uma coisa, outro diz outra, mas com 2 palavras e com o mesmo... Eu tenho 2 tipos de outdoors. Quer dizer, eu normalmente, primeiro, eu só ponho outdoors por uma razão. E não é agora falsa modéstia ou arrogância também, não é nada disso. Há muita gente que me diz, mas porquê é que pões outdoors? Não precisas. Não é preciso. As pessoas valorizam o trabalho, sabem aquilo que tens estado a fazer. Para que estar a gastar dinheiro de outdoors? Então, bom, eu até podia não pôr outdoors, reconheço, quer dizer... Eu acho que a comunicação política está-se a tornar um bocadinho tóxica, quer dizer, é uma coisa que até me irrita andar aqui no Conselho e ver à volta das rotundas aquilo é outdoors por todos os lados, quer dizer, realmente é lixo, quer dizer, e depois ainda por cima os partidos políticos fazem isso tudo na campanha eleitoral, passa a campanha eleitoral e continua. Depois temos ainda está lá o Rui Rocha, temos uma Comissão Nacional de Eleições que é absolutamente obsoleta, não é? Que considera que os partidos políticos estão em campanha eleitoral o ano todo. Mas parece. E, portanto, acabou... Não é que se a Câmara manda retirar, não é? A Câmara é multada, não é? Quer dizer, e portanto, não se pode... é uma vergonha. Quer dizer, multada por quem? Acaba a campanha eleitoral, os autores e toda a propaganda política devia ser retirada, não é? Claro. E é o que a lei diz, mas a Comissão Nacional de Eleições faz uma outra interpretação. Portanto, a comunicação política, a propaganda política é livre, absolutamente livre, todo o ano. E, portanto, nós podemos ter outdoors por todo lado, não é? Sim, eles não são referentes necessariamente àquela eleição, estão ali exatamente, qualquer coisa, mete lá outra propaganda qualquer, é propaganda política, não é? E, portanto, mas a mim o que é que me diz muita gente? Para o Presidente, então o Partido Socialista já tem um outdoor, o outro já tem um outdoor e você não tem? Tenha paciência, ainda tem que pôr. Quer dizer, mesmo o nosso eleitor, quer dizer, mesmo o meu eleitor, mesmo o meu votante... Quer vê-lo. Quer a propaganda, pronto, nós sempre temos que fazer. Mas eu tenho 2 tipos então de autor. Tenho um autor, por exemplo, muito genérico, em todas as campanhas. Sim. Não é? Por exemplo, este ano, ainda não sei o que é que vou pôr.
Mas quer dizer, normalmente punham um autor muito genérico, muito, muito simples, com uma mensagem, normalmente é uma mensagem muito subliminar, quer dizer, nunca é expressa. Não é? Sim, nunca é quer dizer, salário ou não sei o que é mais. É uma espécie de teaser. Quer dizer, uma espécie de teaser. Sim. Depois, tenho normalmente autores sectoriais. Quer dizer, então o que é que faço com outros sectores? Não é coisas vagas. Ponho mesmo a medida também é o risco. mais importante. Aqui vou fazer esta escola, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Não é? Vamos ter os melhores que para mais estacionamento, melhores vias. Por exemplo, os melhores transportes melhorámos muito. Mas, por exemplo, estacionamento. Tinha prometido 2.800 estacionamentos. Já estão feitos. Está ali aquele cartaz. Quer dizer, E aquele mete ali um bocado para cima. Este aqui, não, um bocado mais para cima. Ali à esquerda. Este aqui na altura foi arrojado, não foi? isso é do Poço, não é meu? Eu sei. Isso é dele. Isso é do Eu sei Poço. que esta pose não era. Foi arrojada, mas deu mau resultado. Porque o eleitorado também não gosta de garotices, não sei se está a ver. Isto é uma brincadeira. E para as portanto, pessoas. quer dizer, quando se exagera, quer dizer, é complicado, não é? O que pareceu um bocado de desrespeito ou não para as pessoas? Eu vou-te explicar. Cartazes desses ficam bem. Por exemplo, não quer dizer que seja com esse conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo correto, não é? Ali não está a ofender ninguém, a dar tudo por beiras. Sim. Está arrojado. O cartaz do Partido Socialista agora, este ano, é todos contam. Pronto, quer dizer, são corretos, são autores politicamente corretos, não é? Sim. Mas após e tal, com outro conteúdo, podia ser do Chega ou da Iniciativa Liberal. Um candidato do PSD, assim, a malta diz, olha, este tipo quer é sopas e descanso. Não sei se está a ver. Sim. A dar tudo por beiras deitado. Que está a ver as leituras aqui isto presta. Deitado, mas pronto a arrancar. Deitado também. sem vontade nenhuma a trabalhar. Quer dizer, então se está deitado, como é que vai dar tudo por beiras? Dar tudo por beiras tem que ter uma dinâmica. Tem que ter, Sim, é verdade. Tentar mais. Tentar assim, não é? Pois, mais ativo. Pronto para ir. E depois com aquelas meias. Meias. Mas é meias Mas laranjas as meias PSD, estavam não na é? moda. Não, as meias parece que estavam na moda. Quer dizer, aliás, de tal maneira que eu, por acaso, este ano, dessa coisa de merchandising, o pessoal do merchandising. Que da Câmara? Está sempre atento. Não, merchandising de político que há por aí, não é? Que vão oferecer às campanhas. Oferecem t-shirts. Canetas. Oferecem, não, canetas. dizem assim: comprem nos t-shirts, comprem nos bonés, comprem nos fotográficos, nós temos aqui, olha isto e tal. Igual. E eu, tipo, Estão no mercado das meias também? E o mercado, as meias estavam na moda em 2021. Foi? E 21. Vocês têm ali uma fotografia que eu acho extraordinária, quer dizer. Aquela ali a meio, não é? Abaixo. Sim, aquela ali do charuto. Não. Aquela que estou a acender o charuto, com o fumo todo. Olha, esta fotografia, eu acho essa fotografia fantástica. Bem, esta está. É claro que quem pôs essa fotografia. Está com aura. Não é o vosso caso, mas eu sei que essa fotografia foi posta aí para dar uma má impressão minha, quer dizer, foi posta para dizer o Isaltino. Estão a ver? Aquilo feita uma leitura. Isto é de onde? Está a ver? Aventar. É do Avante. Mas na realidade não ali se com uma flor. exaltinem. O meu nome também permite isso. O meu nome também permite exaltinar, não é? O exaltinar, tanto pode ser. É melhor exaltinar do que exaltar. Não te exaltes. Sim. Embora exaltação é elevação. Também, não é? Quer dizer, exaltação. Portanto, exaltação. Quer dizer, talvez o mesmo significado. Estás exaltado. A língua portuguesa tem esse problema. Exaltado. Exaltado tanto pode ser. Perdeste o controle, estás norteado, não sei e tal. Mas exaltado também quer dizer elevado. Também quer dizer. Sim, mas associa sempre a perder o controle. Pois, não perder é? o controle, exatamente. Mas exaltação a Deus. Então. Exaltação ao Senhor. Sim, é verdade aí. Mas o que é que diria que é a diferença entre exaltação e exaltinação? Isso é uma diferença extraordinária. Não, exaltinação. Estás a exaltar exaltinar, ou eu gosto estás a exaltinar? Não. O exaltinar gosto, porque o exaltinar permite-se a muitos subentendidos. Claro. Não é? Cada um vai ter a sua interpretação de exaltinar. Faz a leitura que entender, não é? Dá para tudo. Exaltinar, mas idealmente para o Presidente era o quê? Exaltinar é alguém que está com iniciativas. Claro, isso indiscutivelmente. Estás a exaltinar, estás cheio de projetos. Não, identifica-se muito comigo. Na realidade eu falo pelo meu nome. Talvez seja das poucas pessoas que falo pelo nome que tenho. Sou exaltino e gosto de exaltinar. Tá? Pois é. Mas vocês, eu estou admirando este portfólio que vocês têm aí. Isto aparece na internet ou só vocês têm? Não, é no Google. É no Google. É no Google? É. O Google agora está cheio de resultados rápidos. Não, o Tony hoje está... Ele normalmente... Pronto. Normalmente tem umas dificuldades, mas hoje está com um trabalho impecável.
o que quisermos, temos aí. E por acaso, agora pegando naquela fotografia de charuto, e temos de ser curtos, não é? Temos de chegar aqui. Mas gostava de falar um bocado da paixão que o Presidente tem por charutos. Por charutos? Não é? Sim. Charutos é o seu. Mas também varia, não é? Também já vi que pode haver uma cigarrilha. Atualmente, por acaso, fumo muito, veja bem, porque os charutos estão muito caros e, portanto, eu raramente compro charutos. Quando compro charutos, o máximo que eu compro é Monte Cristo, Partagas, porque os charutos bons hoje são proibitivos, os chineses compram tudo. Até cigarrilhas. Mas quanto é que custa um bom charuto? Por exemplo, cigarrilhas hoje fumo disto, destas cigarrilhas. Portanto, são aquelas sem filtro, não é? Sim, são sem filtro, mas atenção, não são papel. Não, eu sei, mas agora há umas cigarrilhas como se fossem cigarros. São cigarrilhas cubanas, não é? Sim. Pronto. Ora bem, isto é o que eu fumo mais atualmente. Mas por acaso também trouxe uma prenda para ti, pá. Ah, é? Espera aí. Chartada. Trouxe uma prenda para acender agora. É pá, eu sabia que ias falar dos charutos. É pá, muito bom, pá. Tinha que ser, tinhas falar dos charutos. É pá, muito bom, Romeu e Julieta. Agora, sabes a diferença entre um Beto e uma pessoa normal, quer dizer, que vive em horas, que fuma charuto? Sim, que também sou eu. Eu sou uma pessoa normal que vive em horas e que fuma charutos. Um Beto, só oferecerem. Então toma lá, espera aí. Isso é para cortar o charuto. Isto é para cortar aqui o... Agora, eu não. Eu, por acaso, não faço isso. Ah, não? É o quê? Dente? Eu corto com os dentes ou com as unhas. O que é mesmo? Claro, meto os dentes ou com as unhas. Já sabe o sítio ideal, não é? Já consegue medir onde é que é o sítio ideal. Se tiver uma esplanada, como deve ser, meto uma faca daquelas serrilha e está ali resolvido. Do queijo e vai. Pois, mas eu não tenho muita experiência nisto aqui. Ou seja, isto vai ser... que é só... Por quanto é que eu tenho que tirar? Ainda tenho que tirar um bocado, não? Por aí está bem. É por aqui? Exatamente, por aí está bem. Ok, é só isto aqui e depois... E depois é acender. Depois é desfrutar. E depois desfrutar. Mas tenho que guardar isto aqui para uma ocasião. Olha, ontem tinha sido bom, por acaso. Um charuto desse só pode ser à noite. Claro. Numa esplanada onde se possa fumar, porque hoje cada vez é mais difícil. Pois é. Sim. Mas numa esplanada onde se possa fumar, esse charuto dá para 1h30, 2 horas. É 1h30. Para quem não sabe fumar. E para quem sabe? Quem sabe fumar dá-lhe para 4 horas. Ah, é? É. Antigamente havia concursos, ainda há em Cuba, ainda faz isso. Quem fuma durante mais tempo? Concurso, quem demorava mais tempo a fumar charuto. Quem demorasse mais tempo a fumar charuto recebia uma caixa de charutos. Mas qual é que é o truque? É saber puxar ou é... Exatamente, é saber puxar, é saber... É saber puxar bem, mas é também... É fumar com suavidade, com delicadeza. Claro, sim. Mas, por exemplo, o charuto, quando está parado, não se segura assim, não é? Não se pode segurar como cigarro. O charuto? Sim. Não posso estar assim. Não. Tem que estar assim, não é? O charuto. É mais este, é a caneta. O charuto segura-se assim, não é? Sim, mas tem uma... O polegar dá sempre jeito, não é? Este está aqui, sim. Eu, apesar de não fumar, eu sinto que tenho mãos de quem podia fumar. Não é? Sim. Sinto que podia fumar. É melhor o charuto que o cigarro, quer dizer, porque isto é mais puro, não é? Está com orgânico, menos... não é? Quer dizer, enquanto que o cigarro é artificial, não é? Sim, claro. E o cigarro tem nicotina, não é? Quer dizer, alcatrão, tem papel, tem... tem químicos, não é? Sim. Isto aqui é tudo só... Isto é puro, isto é folha de tabaco pura. Só que neste momento é proibitivo, só ofereceram-nos. Porque eu não ia comprar. Embora este charuto não é muito caro. Não, este Romeu e Julieta, mas tem bom selo. Os chineses atualmente compram tudo o que é charutos. Ah, é? Compram tudo, no geral, não é? Eles agora compraram, recentemente, por acaso também vi isso aí, compraram a Volvo. A Volvo é chinesa. A Volvo agora é chinesa, pois é. A Volvo é chinesa, ou seja, eles já... Por acaso eu sinto cada vez mais aquele preconceito que nós tínhamos do Made in China, de ser de má qualidade, cada vez é... Eu hoje em dia, se penso uma coisa que é feita na China, já não penso da mesma maneira que pensava há 10 anos. A China realmente é surpreendente. Há coisas em que nós perdemos o comboio. Nós, Europa, não? Nós, Europa, sim. Porque eu tive... Olha, o ano passado, exatamente, acompanhei os 12 melhores alunos de Oeiras a Pequim. Nós temos um acordo com Pequim, temos outro acordo com Silicon Valley e, portanto, levamos os nossos melhores alunos ora à China, eles vão aos Estados Unidos. Que o Oeiras Valley com Silicon Valley. Exatamente. E eu acompanhei essa comitiva.
E recordo-me, também tinha os meus preconceitos em relação à China. Bom, do ponto de vista político, sim, obviamente mantém-se. Um sistema, como é que é? Político, dois sistemas, um político, outro económico, capitalista, com um sistema, pronto, político autoritário, não é? Mas a verdade é esta: sentamos-nos lá numa esplanada, numa grande avenida, e o que é surpreendente, sento-me aqui, em Oeiras, na Marginal, em qualquer lado, é carros, é motas, é uma coisa tremenda. Eu já disse, temos que pôr radares lá na Marginal, porque embora estejam a 50 km, ninguém respeita. E então as motas, em Portugal, as motas, toda a gente gosta de fazer barulho, para uma coisa emocionante. Ora bem, o tipo na China está sentado numa esplanada, passam aquelas grandes avenidas, onde passam milhares de carros e não se ouve nada. É tudo elétrico. E o que é interessante é que eu procurei, de voltas na cidade, deixa-me cá ver, porque nós aqui, o Oeiras neste momento já tem o maior número de carregadores elétricos, em termos de per capita, é o município com mais carregadores elétricos na Europa. Per capita. Portanto, então em Portugal ninguém nos bate. Sim. No entanto, todos os dias eu recebo cidadãos a pedirem mais carregadores. Mas também recebo outros a dizer ao Presidente, mas estão ali 3 lugares ocupados para os elétricos e nunca está lá ninguém. Portanto, tenho as duas versões, não é? Mas fartei-me de dar voltas em Pequim e não consegui ver um carregador elétrico na rua. O quê? Está tudo em garagem ou está tudo em casa? Não faço ideia. Agora eu perguntei e isto eles mudam as baterias, não sei o quê, nas bombas de gasolina, mudam as baterias. Não sei já tem um não sei se já atingiram esse nível de sofisticação de chegar, toma lá a bateria, carrega outra. Mas eu já ouvi dizer uma coisa, não sei se ia fazer ou se já estava em prática. Casa, não sei. Que era uma pessoa, por exemplo, eu estou com 50% de bateria, vou a um sítio, deixo lá a minha bateria, tiro uma que está lá a 100% e a minha 50% fica a carregar. Para a próxima pessoa, quando chegar, pega essa. Foi isso que me disseram. Agora, eu não tive a oportunidade de comprovar. Agora, o que sei é que não vi carregadores na rua e que os carros, geralmente a maioria deles são indiscutivelmente elétricos. Eu tive Japão este ano e também senti isso. Está tudo em silêncio sempre. Portanto, nesta coisa da corrida da transição energética, os europeus são bons alunos, mas depois têm más notas. Bela frase. Bela frase até aqui, se calhar para terminarmos o episódio. Agradecer mais uma vez aqui. Mas este tinha sido o ideal ontem, pá, para celebrar, não é? No fim da noite. Tinha aparecido lá no camarim. Pois era, mas fazia frio, pá. Eu estava com a adrenalina do espetáculo, eu não estava com frio. Eu estava... Mas senti... E aquilo cheio de gente. Ouvi... Vocês, tal história, não há muita diferença entre os comediantes e os políticos. Não? Eu me explico. Não. Pode parecer que há. Vamos lá ver, um comediante, qual é o vosso maior conforto? É claro que o bom artista tanto atua para 10 como para 1000. Sim. Mas qual é o maior conforto? Não ter uma plateia cheia. É, claro, sim. Então sim, pronto, quer dizer, um político, obviamente, eu há dias vim ali à Ribeira de Algés. Se tivesse lá meio dúzia de gatos pingados, eu ficava triste, está a ver? Porque pensava, que raio, então ando aqui há anos a esforçar-me, ainda por cima com uma extrema-esquerda a dizer que a Ribeira, que a Câmara de Oeiras é que devia fazer o investimento todo, ela nasce na Amadora, passa por Algés, desagua em Lisboa, não é? De respeito aos 3 municípios e ao Estado. No entanto, a extrema-esquerda aqui em Oeiras achava que Oeiras tem tanto dinheiro, não faz o edifício da Câmara e fazia a Ribeira. Não é? E com os nossos impostos é que estávamos a pagar mais, nem podíamos fazer nada no território de Lisboa porque é Lisboa, não é? Bom, foram vários governos que passaram, finalmente chegou-se a uma solução, portanto, irreversível, não é? E eu vou ali anunciar aquela coisa toda, não é? E agora imagina que eu tinha lá meia dúzia de gente. Claro, não, ia ser duro. Estavam lá centenas de pessoas. É claro que eu cheguei lá, fiquei encantado. E uma pessoa atua, tem uma performance logo... E fiz um discurso. Como não faria para 5 pessoas. Claro, um discurso entusiasmante, não é? Em que eu mostrei ali toda a adrenalina e toda a vontade e energia e tal. Sim, e eu também não me limitei à Ribeira. Disse, isto vai ser tudo transformado, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, não sei o que mais e tal. Com entusiasmo fantástico, não é? Exaltinou-se ali um bocado, claro, não é? Se tivesse ali meia dúzia... não tinha a mesma vitalidade. Não, eu também sinto. E vocês ontem tinham a sala cheia, pá, aquilo estava lá. Sim, e eu esta semana, ou a semana passada, muitas vezes atuo em bares para 30 pessoas, 40, e uma pessoa está sempre focada, mas uma coisa é diferente. 30 ou 40, outra coisa é 5 mil, não é? É isso. De facto, com 5 mil ajuda uma pessoa a estar ali mais... Pois é. Mesmo com frio, veio o calor lá daquele pessoal, não é? É verdade, não, e da organização foi tudo, Isso a organização, eu vejo. Sim, isso aí já sabe. Mas eu também tive o meu cunho na organização, eu também ajudei ali um bocadinho na organização. Não, e é verdade, foi a primeira vez, não sei se lembra, assim, um festival de comédia, só de comédia ao ar livre. Pois, lá em Oeiras nunca tinha havido. Em Oeiras nunca tinha havido. Sim, em Portugal também não sei, não quer dizer. Mas acho que foi assim a primeira vez que houve
Porque os Jardins do Marquês é que tem só a música. Pois, não é? E eu este ano tenho os foi concertos. A primeira vez, de facto foi. Aliás, eu ainda pensei, isto não vai ter grande resultado. Pensou? Pensei. Fui enganado, quer dizer, realmente surpreendeu-me, confesso. E acho que surpreendeu muita gente, porque várias pessoas comentavam comigo. Vários pessoas comentavam, Presidente, isto é extraordinário, pá, como é que tanta gente vem, não sei o que e tal. Quer dizer, portanto, os comediantes estão a ganhar terreno. Vão estar a fazer alguma coisa. Bem. Estão a ganhar terreno, pá. Estão a ganhar. E tu estás a ganhar muito. Eu estou a ganhar terreno. Estou aqui a trabalhar. Hoje é que eu ganhei, pá. Hoje ainda tenho de decidir aqui qual é que vai ser a ocasião, pá. Vamos pensar aí onde é que se vai rebentar este. Não sei se rebentar é o termo para charuto. É pá, havia duas coisas que eu sabia que me ias falar. Eram os charutos e o Instagram. E os restaurantes. E os restaurantes. Nem fomos muito pelos restaurantes, por acaso. Apesar de eu já pedi umas recomendações e já segui uma. Uma delas foi aquele O Sabor das Ilhas. Eu gosto muito. Lá bem, pois é, já fui lá várias vezes. E há outro que ainda, não digo que é melhor, mas dentro da comida cabo-verdiana também é muito bom. O da esquina. O Sabor da Esquina, ali na Portela. Sabores da Esquina e Sabor das Ilhas. Okay. E alentejanos, ontem alguém me dizia lá no festival, nos Jardins do Marquês, que tinha ido ao Barunca. Ao Zé Varunca. O Barunca. Sei. Que é um bom alentejano. Mas há outro que também é o da Curva. A Curva ali em Caxias. Já foste lá? Não. Então vale a pena ir. Quem vai ao Barunca tem que ir à Curva. Não, que é para quê? Para deixar de ir ao Magano. O Magano é em Lisboa. Eu sei. Epá, mas o Magano é muito bom. Não estou a dizer que não é bom. Eu fui lá nos meus anos, até foi o que eu escolhi para ir nos meus anos. É muito bom. Eu ao Magano ia muito há 20 anos. Quando podia, não é? Fui lá muito. Não estava em Lisboa. Já não pode. Ia lá muito, quer dizer, lá muito em Lisboa. Mas depois aqui em Oeiras descobri realmente o Barunca e a Curva. São dois bons restaurantes alentejanos. Que combatem, mas combatem bem com o Magano? Não de frente, mas de lado. Em termos digamos, de equilíbrio, a Curva, o Barunca é especial, não é? Sim. Mas a Curva tem algumas proximidades ao Magano. É? Com uma vantagem. É mais barato. Mais barato. E em Oeiras? E em Oeiras, claro. Também tem... É mais fácil de estacionar, de certeza. Ali é, por acaso não ali é. Ali é mais fácil de estacionar. É porque tem o estacionamento na igreja. Quem saiba, vai estacionar na igreja que está sempre vazio. É? Ok. Muito bem. Obrigado e vamos por aí em Oeiras.